Deuteronômio, capítulo 5, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, nos dirigindo no estudo bíblico, para que seja realmente bíblico, para que seja realmente a instrução das Sagradas Escrituras e o nosso coração seja edificado, fortalecido. Receba a tua palavra. Em Cristo oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo Maior. No primeiro mandamento, nós já estudamos a pergunta 104, que vocês têm aí na sua mão. Só lembrando, né, irmão, nós estamos intercalando entre o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior de Westminster, porque eles ambos tratam dos 10 mandamentos, porém o Catecismo Maior ele detalha bastante. Aí eu não queria perder essa oportunidade de ler com vocês também esse catecismo, né? Então é isso que nós estamos fazendo, vamos intercalando cada mandamento. Então, nós já lemos do Catecismo Maior a pergunta 104, que diz assim, já lemos a pergunta e a resposta já meditamos aqui. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Bom, o primeiro mandamento, né? A pergunta 103 é, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A pergunta 104, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecimento e reconhecimento de Deus como único Deus verdadeiro e nosso Deus, como também adorá-lo, glorificá-lo como tal, mediante o pensar, meditar nele, lembrar-se dele, tendo-o em alta conta, honrando-o, adorando-o, preferindo-o, amando-o, desejando-o, temendo, crendo nele, confiando, esperando, deleitando e regozijando-se nele, sendo zeloso por ele, clamando por ele, dando-lhe todo louvor e graças, e prestando-lhe toda a obediência e submissão com todo o ser, sendo cuidadoso em agradá-lo em todas as coisas, entristecendo-se se for ofendê-lo em algo, e caminhando humildemente com ele. Meus irmãos, nós vimos aqui então, conhecer e reconhecer. Buscar, conhecê-lo e reconhecê-lo. Lembrando sempre que essa obediência só é possível para o crente, porque o crente, ele foi regenerado, ele foi salvo, ele está em aliança com Deus, esse Deus é o seu Deus, e esse Deus é amado por ele, isso é feito em gratidão e amor ao Senhor, não é um mero
legalismo, mas é uma resposta de amor a esse Deus que já amou esse cristão, já salvou no seu Filho Jesus, né? Então, este mandamento, eles só são possíveis na obediência dentro da aliança que Deus faz conosco no seu Filho Jesus. Temos já estudado isso, né? Então, aqui é amar, aliás, conhecer, reconhecer a este Deus conforme ele se revela na sua palavra. A partir daí, então, reconhecendo-o como verdadeiro e o nosso Deus, isso vai crescendo em nós, isso vai sendo fortalecido em nós, na medida que nós conhecemos e reconhecemos a Ele, nós vamos adorá-lo e glorificá-lo exatamente como Ele é. De que forma? Mediante pensar nele, meditar nele, lembrar-se dele. Ele vai ser o nosso predileto, nós vamos honrá-lo, adorá-lo, preferi-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo acima de tudo. Nós vamos também crer nele e confiar nele. A nossa vida vai ser de confiança nele e de esperança nele, e nós vamos nos regozijar nele. Vamos ter zelo pelo seu nome, pela sua palavra, portanto, tudo isso é uma sequência como resultado de conhecermos e reconhecermos, né? E de nós glorificarmos a ele. E esses que fazem, então, tudo isso são aqueles que clamam, porque confiam, porque são zelosos por ele, clamam, dão graças, oram, portanto, prestam obediência e submetem-se a ele com todo o ser, procuram agradá-lo em tudo, se entristecem profundamente por desagradá-lo e caminham humildemente com ele. Então, isso aqui é um resumo, veja, é um resumo do que dos deveres da nossa obediência, dos deveres exigidos neste primeiro mandamento. Isso aqui é uma coisa que nós vamos crescer e entender melhor durante toda a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês também, que eu não sei se eu já falei, mas se já falei, é importante ouvir novamente, mas eu acho que eu não falei ainda. Cada mandamento, ele é, na verdade, um princípio geral da vontade de Deus para a nossa vida, que abrange a nossa vida. E esse mandamento especialmente aqui, ele é a base de todos os outros, né? Mas cada mandamento, ele apresenta princípios que se aplicam a toda a nossa vida. E todos os mandamentos que vocês vão encontrar no resto da Bíblia, especialmente nas cartas apostólicas, eles sempre têm uma ligação com um ou mais desses mandamentos. Portanto, os mandamentos que Paulo, Pedro, João, eles nos falam lá nas cartas deles, e que o próprio Senhor Jesus também falou nos evangelhos, eles estão totalmente ligados a um dos 10 ou mais mandamentos, ou, em certo sentido, a todos os mandamentos. Você lembra que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, meus irmãos, isso é um crescimento. Cada vez que eu prego aqui para vocês, que os pastores pregam nas suas igrejas, ensinam a Bíblia, dão recomendações, conselhos bíblicos, aplicações da palavra, tudo isso é explicando cada vez melhor esses mandamentos. Então, isso vai ser um estudo para a vida toda, né? O que nós estamos fazendo aqui é dar pontapé inicial, digamos assim, para que os irmãos pesquisem, meditem. Então, eu queria que vocês, inclusive, guardassem essas exposições do Catecismo Maior, do Catecismo Ortodoxo, e de vez em quando fossem ler novamente, ler os textos, para vocês entenderem cada vez melhor. Bem, meus irmãos, vimos os deveres, e outra coisa que eu falei também é que os deveres, os deveres, eles têm uma correspondência de proibições, ou seja, para cada dever, cada vez que Deus nos ordena alguma coisa nos seus mandamentos, ele também está proibindo outras coisas, né? Ele está nos ordenando a sua vontade e está nos proibindo aquilo que é contrário a essa vontade. Ou seja, o pecado. Então, quais são os pecados proibidos? Nós já estudamos aqui que os pecados proibidos no primeiro mandamento, já é a pergunta 105, vocês podem acompanhar comigo aí, são o ateísmo, negar ou não ter Deus, a idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus ou qualquer outro associado com o verdadeiro Deus em seu lugar. Não tê-lo, não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão e negligência de qualquer coisa devida a ele e exigida neste mandamento, ignorância, esquecimento e falsos conceitos. Bom, eu estou só começando aqui, nós vamos seguir adiante aqui. Então, o que nós vimos especialmente semana passada? Que o mandamento proibido, bom, se o mandamento
o dever do mandamento, melhor dizendo, é eu conhecer e reconhecer e dar glória a Ele, viver para Ele, o pecado proibido é o ateísmo e a idolatria, né? Então, o ateísmo, o que é? Falei para vocês que tem o ateísmo prático e o ateísmo teórico. O ateísmo teórico é aquele da pessoa que, declaradamente, ela diz, não acredita em Deus. E, geralmente, essas pessoas são, ou se acham, intelectualizadas, e elas dão razões filosóficas para não acreditar em Deus. Não é? Esse é o ateísmo teórico. Mas existe um ateísmo muito pior até do que esse, porque ele é um ateísmo mais escondido, sutil, que é o ateísmo prático. É a pessoa viver, ela pode confessar que existe Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Esse aí é o ateísmo prático. Esse ateísmo leva imediatamente à idolatria, porque o ser humano não sabe viver sem Deus, né? Então, tanto o ateísmo teórico como o ateísmo prático, que no final das contas tudo é ateísmo, leva à idolatria. Se eu não creio e eu não reconheço o verdadeiro Deus, eu elejo outro Deus. Não tem jeito, eu vou eleger outro Deus. E eu vou dedicar minha vida a esse Deus. Isso vem da autonomia humana, isso vem do coração humano que não se submete mais a Deus. Então ele vai adorar falsos deuses. E aí eu falei para vocês aqui, ter ou adorar mais do que um Deus ou qualquer outro associado com o verdadeiro Deus em seu lugar. Então, ter mais do que um Deus ou qualquer outro associado a ele ou em lugar dele, né? Tudo isso é idolatria, porque ele tem que ser exclusivo. Tanto eu tenho que adorar ele, como eu tenho que adorar só ele. Não pode dizer assim, não vou adorar ele, vou adorar outro, ou eu vou adorar ele com outro. Não. A dedicação somente a Ele. Essa é uma batalha que nós vamos ter para toda a nossa vida cristã. Nós vamos ser tentados o tempo todo a eleger coisas para a nossa adoração. E cada um de nós aqui tem as suas tendências para certos ídolos, para certos pecados, e precisa realmente vigiar para dedicar toda a adoração e toda a vida realmente somente ao Senhor Todo-Poderoso. Mas vamos agora, o que o Catecismo vai fazer nesse momento é explicar, detalhar melhor essa questão do ateísmo e da idolatria com outras sentenças aqui. Vamos ver. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Então, claro que desde que uma pessoa é cristã, ela não poderá esconder isso. Ela ama o Senhor e ela adora o Senhor como único Deus. O Pai revelado no Senhor Jesus, o Filho, por obra do Espírito Santo, ela confessará este Deus. Não confessar, não dizer, negar, é imediatamente não adorar, não honrar Ele. Portanto, a omissão, não tê-lo e não confessá-lo, que é uma consequência, particularmente que eu não tenho também a confissão. Veja, a confissão em si, ela não é certeza de que a pessoa é de Deus. Não. Tem muita gente que confessa, mas está sendo hipócrita. Mas todo verdadeiro cristão, ele vai confessar uma hora ou outra, né? Ele não vai poder esconder isso. Ele é como ele tentar negar seu próprio ser, a sua própria vida. E se ele vive para Deus, se ele ama Deus, ele vai confessar este Deus. Então, não tê-lo e não confessá-lo é também um pecado proibido. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Sempre esse detalhe, nosso Deus, uma questão pessoal. Continua o Catecismo Maior. A omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele exigida neste mandamento. Então, eu me omito, eu deixo de fazer, eu deixo de me dedicar a ele, eu deixo de ser zeloso por ele. Eu creio que tudo isso aqui eu já falei na semana passada, né? Vamos continuar. A ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios sobre ele. Olha só que coisa, né? Veja que agora nós vamos olhar para a questão do pensamento, olha só, da mentalidade, do raciocínio, das ideias.
das reflexões, das opiniões. Qual é o pecado proibido também neste mandamento? Ignorar o Senhor, esquecer o Senhor, ter falsos conceitos sobre o Senhor, ter falsas opiniões sobre o Senhor, ter pensamentos indignos e ímpios sobre o Senhor. Tudo isso corresponde ao quê, irmãos? A nossa mentalidade. A mentalidade de uma pessoa que conhece a Deus, desde que ela, olha só, conhece por revelação de Deus em Cristo e reconhece este Deus, ela terá, então, ideias, pensamentos corretos sobre Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus, eu vou responder corretamente se eu disser, Deus é aquele conforme revelado a mim no Senhor Jesus Cristo. Ele é revelado a mim na revelação geral, que é a criação, na criação, em todas as coisas, e na minha própria consciência, mas especialmente, naquela revelação, que é uma revelação especial em Cristo. Porque a revelação geral, devido ao nosso pecado, nós não conseguimos ter um conhecimento apropriado de Deus. Mas quando Ele se revela para nós em Cristo, nós conhecemos a Ele no Seu Filho, e a partir daí nós podemos entender a revelação geral. Por exemplo, a pessoa olha para o sol, a partir do momento que ela conhece Jesus, ela diz, que obra maravilhosa desse Deus revelado em Jesus, é o sol, são os pássaros, são todas as coisas. Então, ela passa a ter uma ideia de Deus correta em Cristo Jesus, os atributos de Deus, o amor, a graça, todos aqueles atributos, irmão. Nós já vamos estudar aqui sobre os atributos de Deus na nossa escola bíblica. Isso mais adiante, Mas esses atributos divinos, eles vão sendo conhecidos, reconhecidos, e essa pessoa vai tendo uma visão de Deus, uma compreensão de Deus correta. Aquele conhecer e reconhecer da primeira pergunta, que é um dever, tem a ver com isso, ter uma compreensão correta de quem é Deus por meio da revelação em Jesus. Agora, ignorá-lo, esquecer dele, ter falsos conceitos dele, ter opiniões deturpadas dele, ter pensamentos indignos e ímpios sobre ele, é um pecado. É um pecado, porque na verdade a pessoa que faz isso, ela está negando a revelação geral, a revelação especial de Deus em Cristo, a revelação de Deus, enfim, e ela está pensando o que ela quer de Deus, formando opiniões sobre Deus dentro da sua, essa é a palavra importante, ignorância, dentro da sua ignorância. Vamos ler aqui Jeremias 4:22, por favor. Jeremias 4:22. Jeremias 4:22 diz assim: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Olha só que coisa, Então, a ignorância sobre Deus, isso é um pecado, porque na verdade, irmãos, Deus está falando, Deus está se revelando. É pecado contra este mandamento ignorá-lo, não buscar conhecimento dele, não buscar saber quem ele é. Ser sábio para o mal, mas não para o bem, que tem a ver com isso, Outro versículo, aqui mesmo Jeremias, aproveitando, capítulo 2, versículo 32. Volte só um pouquinho a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 32. Diz a Escritura: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias.
Olha só, né? A moça esquece os seus enfeites, a noiva esquece os adornos? Não. Uma comparação bíblica dizendo assim, o que é para ser esquecido não deve ser esquecido. Né? Se uma moça não pode esquecer dos seus adornos, e ela não esquece, como é possível esquecer de Deus, que é o Senhor Supremo, que é o Criador, Redentor, é o único Deus, ou seja, é o ser mais importante, que está infinitamente acima das criaturas. Como é possível esquecer dele? Então veja que isso é quebrar este mandamento, é quando eu esqueço dele, quando eu ignoro a sua revelação e quando eu esqueço dele. Irmãos, devemos correr desse pecado, porque essas coisas são a fonte de todos os pecados. Tá? Vamos mais adiante aí um pouquinho, os falsos conceitos sobre ele. Atos capítulo 17, versículo 23. Atos capítulo 17, versículo 23. Atos capítulo 17, versículo 23. E 29, diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 23 e 29. No 23 diz assim a Sagrada Escritura: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Observem que o que Paulo está dizendo aqui, que tinha lá em Atenas, né, esse é um texto muito conhecido, um altar ao Deus desconhecido, tinha tantos altares lá. Paulo estava impressionado com a idolatria da cidade e ele achou um altar ao Deus desconhecido. E de fato esse Deus desconhecido, o Senhor desconhecido, Paulo usou isso para trazer o conhecimento do Deus verdadeiro a essas pessoas. E ele coloca aqui o conceito que elas tinham sobre a divindade. Sendo nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Eu tenho falado em várias pregações aqui já que os homens têm uma ideia sobre Deus. E a partir dessa ideia que eles têm sobre Deus, eles consideram que Deus é assim. Eles inventam Deus, eles pensam que Deus é daquela maneira e eles passam a acreditar realmente que Deus é daquele jeito. Então eles são capazes de acreditar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Mas Deus não é isso. Deus não é como esses falsos conceitos que os homens têm. Irmãos, devemos evitar todo falso conceito sobre Deus. Não importa o que eu e você pensemos sobre Deus por nossa própria conta, ou que um homem pensa sobre Deus por conta dele, que nós já ouvimos, nós temos que evitar isso. Nós temos que buscar um verdadeiro conhecimento de Deus, conforme ele se revela no seu Filho Jesus, que está nas Escrituras e que está na fiel pregação da palavra a cada domingo. Esse Deus realmente tem que ser conhecido dessa forma. Outro texto, irmãos, Isaías, capítulo 40, versículo 18. Isaías, capítulo 40, versículo 18. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro e forja para ela cadeia de prata, o empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece, o artífice sábio busca para gravar uma imagem que não pode mover.
Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não vos notificou, ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes. Irmãos, ele está falando aqui exatamente sobre isso que o catecismo está tratando aqui. Falsas opiniões sobre Deus. Os homens vão criando essas coisas. Outro texto, Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Eu vou ler para que os irmãos entendam melhor, desde o versículo 16, tá bom? Diz assim, Salmo 50, verso 16: Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, em tomar minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Olha o que ele diz agora no versículo 21. Estas coisas tens feito e eu me calei. Olha só, irmãos, agora. Pensavas que eu era tal como tu, mas eu te repreenderei e os porei por ordem diante dos teus olhos. Irmãos, esse falso conceito de Deus pode chegar a ter, é isso que o catecismo está falando aqui, pensamentos indignos e ímpios sobre ele. O pecador, ele vai se afastando tanto do conhecimento de Deus e vai criando um personagem divino que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus, que ele chega a atribuir a Deus os seus próprios pecados. É isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. Eles estavam consentindo com o ladrão, tendo parte com o adúltero, soltando a boca para o mal, para mentir, para compor engano, para falar mal contra os seus irmãos, e achavam que Deus era como eles, que Deus concordava com isso. Isso também é quebrar. Isso está na sociedade. Se vocês forem falar com a sociedade, vocês forem tratar dos conceitos que as pessoas têm de Deus, vocês vão discernir isso claramente, que as pessoas entendem que Deus se adequa ao pecado delas. Elas justificam seus pecados, criando uma divindade que aceita os pecados delas. Basta vocês verem o que está acontecendo agora com a questão da homossexualidade. Isso é a coisa mais flagrante que está na sociedade. Mas não é só isso, não. Tem muita gente aí que se diz cristã, muita gente que combate esse outro lado, mas que está aceitando roubo de político, está dizendo, o meu político preferido, político corrupto, que engana, que mente, mas que está aceitando isso. Esse tipo de coisa, meus irmãos, quando nós começamos a colocar Deus como se Deus, ele se adequasse aos nossos pecados e às nossas preferências pecaminosas, isso é grave. Quando nós começamos a rebaixar Deus aos nossos pecados. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Tu vês o ladrão e consentes com ele. E achas que eu sou como tu. Achas que eu estou concordando com esse tipo de pecaminosidade, de imundície. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque, irmãos, Deus é Deus, é aquilo que Ele proíbe. E quando eu começo a ter pensamentos ímpios, indignos sobre Ele, é esse tipo de coisa. É quando eu começo a desculpar certos pecados e começo a achar... Esse é o discurso de certos movimentos que apoiam pecados sexuais, mas é também um discurso de muita gente que justifica crimes, nega o que está aos olhos de todos. Deus não compactua com o pecado. E é quebrar este mandamento
quando nós começamos a achar e raciocinar desculpando certos pecados preferidos. É quebrar este mandamento quando nós fazemos isso. Temos pensamentos indignos e ímpios. Isso é ter pensamentos indignos e ímpios sobre esse Deus que é santo. Então, meus irmãos, resumindo, eu quero colocar para vocês da seguinte maneira, que a ignorância, vocês percebam que todas essas palavras têm a ver com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento. A mentalidade cristã tem que ser uma mentalidade bíblica. Nós temos que raciocinar e que ver as coisas à luz das Escrituras. Eu não devo ser ignorante sobre Deus, eu devo conhecê-lo. Eu não devo esquecer dele. Eu não devo ter falsos conceitos sobre ele, ou falsas opiniões a respeito dele. Eu não devo, finalmente, ter pensamentos indignos e ímpios sobre ele. Tudo isso é um pecado proibido. São pecados proibidos neste mandamento. Eu devo conhecê-lo e reconhecê-lo como ele é. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus que, como diz aqui, no versículo 21, estas coisas tens feito e eu me calei. Porque Deus nos traz logo o juízo, as pessoas começam a pensar que Deus está concordando com aquilo. Mas eu te repreenderei e os porei em ordem diante dos teus olhos. Esse é o Deus santo, que tem que ser temido, reverenciado. Nós temos que ter a concepção, o entendimento sobre ele conforme ele é, conforme ele se revela nas Sagradas Escrituras. Certo? Vamos agora passar para um próximo aspecto aqui, né? Então, nós já vimos sobre a questão desses pensamentos e ideias sobre ele, mas ainda é um aspecto um pouco diferente, mas tem a ver ainda com a questão da mentalidade. As pesquisas ousadas e curiosas dos seus segredos. Veja que ainda tem a ver com a questão mental, a questão do raciocínio. Isso é realmente impressionante, os teólogos de Westminster ter posto isso aqui, porque é muito importante. Quando diz assim, as pesquisas ousadas e curiosas dos seus segredos. Vamos ler Deuteronômio 29 e nós vamos entender melhor o que eles quiseram dizer lá. Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Todos acharam? Vou esperar todo mundo achar que esse texto aqui é muito importante. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmãos, há um limite para nós irmos no conhecimento de Deus. Preste bem atenção nisso. Há um limite para nós irmos no conhecimento de Deus. Qual é o limite? As coisas reveladas. Tá? Eu só devo buscar conhecer aquilo que é revelado, aquilo que ele revelou de si mesmo. Evidentemente que Deus é infinito. Vamos pensar, por exemplo, na questão do universo. Essa coisa impressionante que está aí diante de nós e que os cientistas observam de longe, através de poderosos equipamentos, até um certo ponto. Então, nós temos constelações, nós temos estrelas, nós temos essa multidão de astros diante de nós. O nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele é como que uma espécie de universo, que a ciência não tem todas as respostas. Veja essa enfermidade, essa Covid-19.
Veja como eles continuam estudando para saber sobre variantes e para saber as reações dos organismos diante dessa doença. Veja como a pesquisa nunca termina. Nós estamos falando de coisas, nós estamos falando de coisas materiais, nós estamos falando de criaturas. Agora, o que dizer sobre o Deus infinito? Nunca nós conheceremos a Deus de forma como Deus se conhece. Como é que Deus se conhece? Deus se conhece totalmente, plenamente. Mas nós, seres finitos, não vamos conhecer nunca Deus assim, ou seja, de forma cabal, plena, né? Se nem as coisas nós podemos conhecer de forma plena, mas nós conhecemos de forma parcial, de acordo com aquilo que nós conseguimos descobrir delas, o que dizer de Deus? Do Deus infinito, do Deus criador de todas as coisas, do Senhor. Nós não vamos conhecê-lo nunca, nem na eternidade. Nós vamos continuar conhecendo a Ele, mas nunca nós vamos chegar a ter um conhecimento cabal, pleno, total de Deus. Nunca. Nós só conhecemos aquilo que Ele revela a nós. E aqui que nós temos que parar. Esse é o limite. O limite é nós irmos até onde Ele se revela. Aqui, ó. Aqui, essa é a revelação. Esse livro. A revelação é Cristo, conforme está aqui neste livro. No Antigo Testamento prometendo a Ele, o Novo Testamento cumprindo as promessas. Cristo da Bíblia, esse é o que nos revela a este Deus. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. Está dando limite aqui. As coisas que Ele não revelou são encobertas. As coisas que Ele não disse são encobertas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E tem um monte de coisa encoberta. Por exemplo, eu não sei nem o dia que eu vou morrer. Nem o dia que eu vou morrer, e nem como eu vou morrer. Ele não quis revelar, e Ele não vai revelar. Eu não sei o que vai acontecer hoje à tarde. Eu não sei o que vai acontecer hoje à noite. Eu não sei o que vai acontecer essa semana. Ninguém sabe o que vai acontecer lá na Ucrânia. Essa guerra horrível que está acontecendo lá. Ninguém sabe como isso vai se desdobrar, quais são as consequências disso. A gente está falando, vai ter uma terceira guerra mundial. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer com a Covid. Parece que está melhorando, graças a Deus, né? Todo mundo está doido para tirar isso aqui, né? Já tem países que estão tirando. Mas ninguém sabe. Ah, vem uma pandemia, virá uma pandemia, ninguém sabe. Outra pandemia, quando virá? Irmãos, tem um monte de coisa encoberta. Por que Deus está permitindo a guerra lá na Ucrânia? Por quê? Por que não permite aqui no Brasil? Mas por que no Brasil aqui morreu tanta gente da Covid e outros países não morreu tanto? Por que acontece tragédia num país e no outro num país? Por que aconteceu aquilo lá em aquela cidade, eu esqueci o nome, Petrópolis? Por que aquela tragédia só em Petrópolis? É que Petrópolis é mais pecaminosa que Belém? Hã? Mas por quê? Não sabemos, irmãos. E Ele não revela. São coisas do quê? Cobertas. Quando é que Jesus vai voltar? Tem uma data para Ele voltar? Não tem, Ele não revelou. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos de coisas que nós temos que nos calar, de coisas que nós não temos resposta, porque Ele não revelou. E as coisas encobertas pertencem a Ele. Agora, as reveladas, essas que nós temos que nos dedicar. Tem gente muito curiosa para saber coisa que Deus não revelou, mas que não se dedica no que Ele revelou. Esse é o problema. Nós temos que nos dedicar a este livro. Por isso nós temos que ler esse livro todo dia. Por isso que os pastores têm que se esmerar para estudar durante a semana, às vezes um versículo da Bíblia, para pregar sobre o que Deus revelou. É isso, esse é o nosso objeto de estudo, de pesquisa. É aí que nós temos que ter uma curiosidade saudável, uma boa curiosidade. Mas aquilo que Ele não revelou, isso aí é curiosidade perniciosa. Isso aí é perigoso. E aqui que está escrito assim, quando o Catecismo Maior fala assim, eu achei isso aqui maravilhoso, quando ele diz assim, vamos ler de novo. As pesquisas ousadas
e curiosa dos seus segredos. Então vamos pesquisar aqui, quando é que Jesus vai voltar, vamos marcar data. Isso é ousadia, isso é querer saber os segredos de Deus. Deus não revelou. Ou pessoas, isso é parecido com adivinhação, né? O pastor Paulo Anglada tem aquele estudo dele, que eu já falei tantas vezes aqui, que os irmãos devem buscar, que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Como saber a vontade de Deus para a nossa vida? É uma série de 20 estudos, muito bons. É uma coisa que ele fala, é muito interessante, parece até engraçado, mas é sério. Como você pode saber o que vai acontecer amanhã? A resposta do pastor foi assim, né? Foi irônica. Leia o jornal de depois de amanhã. Aí você vai saber. Mas Deus não revela. O que vai acontecer amanhã, pastor? Não sei. Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Mas ele não disse lá que os sinais, esses sinais não é para marcar data, esses sinais é para nos alertar. O sinal não é para marcar data, o sinal é para nos alertar. Não é para ficar marcando data. Nós não sabemos muitas coisas, e isso ele faz para o nosso bem. Né? Nosso bem. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, irmãos, nós temos que tomar, estudar e meditar e buscar aprender aquilo que ele revelou. Vamos nos dedicar a isso. Quanto ao que ele não revelou, pertence ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Essa é a recomendação bíblica. Se nós nos guardarmos nesse princípio bíblico, nós vamos estar preservados da curiosidade insana, da ousadia que quer saber os segredos de Deus. Isso é de respeitar o Senhor. Isso é um pecado que deve ser... Isso aqui é um pecado proibido nesse mandamento. Não ter outro Deus diante de mim, adorar somente a Ele, é também respeitar o limite que Ele me dá. A partir do momento que eu quero ultrapassar esse limite, eu estou dizendo que Deus está errado. Eu estou querendo afrontá-lo. Eu estou, na verdade, não confiando nele. Eu estou crendo em outra divindade que me revela tudo que eu quero saber. Mas não é assim que acontece. Esse Deus, ele quer ser honrado, inclusive, quando eu guardo o limite que ele me dá. E o limite são as coisas reveladas. Elas pertencem a nós, elas pertencem à próxima geração, aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Para que nós vivamos uma vida piedosa, o que ele revelou é suficiente para que eu viva uma vida piedosa. Paulo vai falar semelhante quando ele diz: toda boa obra está nas Escrituras. Tudo que eu preciso crer, tudo que eu preciso saber e toda a obediência que eu preciso ter, eu vou descobrir nas Escrituras. E isso é suficiente. Não preciso saber o dia de minha morte, não preciso saber a volta de Jesus. O dia da volta de Jesus, eu tenho que saber que ele vai voltar. E eu tenho que andar nessa perspectiva, orando e vigiando, não como os ímpios que não pensam nisso, mas como alguém consciente que ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a 1000 anos, mas ele vai voltar e eu tenho que estar esperando todo dia. É isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber o dia de minha morte, nem como eu vou morrer. Eu devo saber que eu vou morrer. Na casa do luto há mais sabedoria que na casa do nascimento, diz lá Eclesiastes. Eu tenho que saber que eu vou morrer, e o fato de minha morte me prepara para a vida eterna, de que eu não sou para viver aqui eu sou peregrino. É isso que eu tenho que saber. Dia de minha morte eu tenho que saber, nem como eu vou morrer. E outras coisas, irmãos, que vai acontecer amanhã, se eu vou perder emprego ou não, o que vai acontecer comigo, com quem eu vou casar, com quem eu vou casar, você tem que usar os princípios da Escritura para escolher uma boa pessoa para você casar. Agora, não é Deus que vai revelar como que por uma adivinhação com quem você vai casar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, meus irmãos, toda curiosidade, todo aquilo que ultrapassa o que o Senhor nosso Deus nos revela é ousadia, é curiosidade dos seus segredos, e é quebrar este mandamento, é desonrá-lo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ok? Vamos seguir adiante, irmão, mais um pouquinho, ainda tem alguns minutos.
Irmãos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? A gente está na escola bíblica, né? Então, fique à vontade. Toda profanidade, ódio de Deus, amor próprio, egoísmo e todas as outras disposições desordenadas e imoderadas da nossa mente, vontade e afeição por outras coisas, defraudando a Deus em tudo ou em parte. Aqui nós vamos entrar em outras questões do nosso ser. Veja que aqui, até aqui, nós tratamos muito da questão da mente, da mentalidade, do pensamento. Agora nós vamos falar da falta de controle, da afeição desordenada, disposições desordenadas, imoderadas de nossa mente, né? Vontade, afeição por outras coisas, defraudando a Deus em tudo ou em parte. Toda profanidade, ódio de Deus, amor próprio, egoísmo. Todas essas coisas aqui têm a ver com quando nós deixamos de adorar, de servir, de temer a Deus, de amá-lo, e nós começamos a ficar descontrolados, desordenados, por causa do ódio de Deus. O ódio de Deus, o amor próprio, o egoísmo. Vamos olhar aqui em parte, para a gente entender. Vamos ler primeiro Tito 1,16. Tito 1,16. A última carta pastoral, né, do apóstolo Paulo, Tito 1,16. A última carta mesmo é Filemão, né? Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, veja que o conhecimento e o pensamento sobre Deus, eles levam à piedade. Então, conhecer e reconhecer a Deus leva a uma vida piedosa. O inverso também é verdade. Confessar que conhece a Deus, mas nega isso pelas suas obras. Porque essa ignorância que eu falei para vocês lá, esse desprezo pelo conhecimento de Deus, eu li com vocês o Salmo 50 que diz: tu te assentas com um ladrão, ou seja, a pessoa começa a ter uma visão ímpia de Deus, ou ela começa a ter curiosidade sobre o que Deus não revela. Tudo isso levará à impiedade, levará a uma vida profana. Vamos ver também Hebreus 12,16, por favor. Hebreus 12,16. Vocês estão em Tito? É só ir mais adiante um bocadinho, vocês vão achar Hebreus. Hebreus 12,16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Desprezar as coisas de Deus, profanar a Deus, como Esaú fez, né, que ele tinha a bênção da primogenitura, ele vendeu por um prato de refeição, desprezando, profanando as coisas de Deus. Tudo isso vem, meus irmãos, daquele primeiro aspecto lá de ter pensamentos errados sobre Deus. Ódio de Deus, Romanos 1,30. Romanos 1,30. Vamos ler também. Romanos 1,30. Diz a palavra do Senhor. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Tudo isso aqui, né? Essa vida ímpia, ela está envolvida em aborrecer a Deus, odiar a Deus. Tudo isso levando em conta lá aquele aspecto do pensamento, das ideias erradas sobre Deus.
Vamos continuar aqui, meus irmãos. Ódio de Deus. Amor próprio, 2 Timóteo 3:2. 2 Timóteo 3:2. Vamos ler desde o primeiro, o 1 e o 2. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos. Amante de si mesmo. É um homem que vive ensimesmado. É o egoísmo, é o orgulho. Irmãos, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que envolve tudo isso, mas deixa eu continuar lendo aqui. Vamos aproveitar, vocês estão aí em Timóteo, volte agora a sua Bíblia para Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Filipenses 2:21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha só. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. A pessoa vive para si, ama a si mesmo, se põe no centro, ela é o centro do seu ser, e ela então não busca o que é de Cristo, mas o que é seu. Ela controla a sua vida. É aquilo que o diabo falou para Eva: sereis como Deus. É autonomia humana, tá? Então ele continua e diz assim: e todas, voltando para o Catecismo Maior, e todas as outras disposições desordenadas e imoderadas da nossa mente, vontade, afeição por outras coisas, defraudando Deus em tudo ou em parte. Observe que aqui o ser humano, ele passa a odiar a Deus e ele passa a se colocar no centro do seu coração. E eu quero falar agora disso. O grande problema é esse, é o coração. O grande problema é ser amante de si mesmo. O grande problema é aquela semente que entrou imediatamente na queda, em que Deus é destronado e o homem passa a viver para si mesmo. É a partir daí, irmãos, desse coração em que Deus não reina mais. O que é o coração na Bíblia? Eu já disse isso aqui várias vezes, mas é bom sempre repetir. O coração na Bíblia é como uma capital de onde saem todas as faculdades e todas as capacidades humanas. Então, é a sede da mente, das emoções, das vontades, de tudo. Então, a partir do momento que o coração, o trono do ser humano, ele está dominado por si mesmo, esse ser humano cria deuses de acordo consigo mesmo, ele cria ideias sobre Deus, ideias ímpias, ele senta com o ladrão e ele acha que Deus tem que concordar com isso. Ele passa a odiar, porque ele odeia esse Deus, ele passa a ser profano, ímpio, ele passa a ser desordenado e imoderado, como diz aqui o Catecismo Maior, na mente, na vontade, na afeição, por outras coisas. A mente dele passa a servir, a vontade dele passa a servir, as afeições dele passam a servir outras coisas, ídolos, de acordo com o que ele quer, de acordo com o que lhe agrada. Portanto, continua o Catecismo Maior, defraudando a Deus em tudo ou em parte. Ele vai defraudar a Deus. Vamos ver aqui os versículos para nós entendermos melhor como é essa coisa de defraudar a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, tá?
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, defraudar Deus é amar, segundo esse texto, o mundo e não o Senhor. O que é o mundo? O mundo é esse sistema ímpio em Adão, do qual o príncipe é o diabo, e o homem é autônomo. Ele vive. O que há no mundo? A concupiscência da carne. O homem vive de acordo com seus desejos pecaminosos. Concupiscência dos olhos. O homem deseja, olha e deseja, e ele vive por esse desejo do que ele quer, do que agrada os seus olhos, que na verdade é o que agrada o seu coração. A soberba da vida, que é o homem autônomo. O homem quer viver independente de Deus, como se Deus não existisse. É aquele ateísmo prático, na verdade. Tudo isso é o que há no mundo. Profanar Deus é amar essa vida. É como se ele não fosse realmente Deus. É como a cidade que Caim fundou lá em Gênesis 4, em que Deus não faz parte e que o homem é completamente dominado pelos seus próprios desejos pecaminosos, por aquilo que ele vê e por sua soberba. E isso é profanar a Deus, e isso é amar o mundo, e isso é quebrar este mandamento. Isso se manifesta, irmãos, na busca pelas riquezas, na busca pela fama, na busca por tudo o que, como ele coloca aqui anteriormente, na afeição por outras coisas. Vamos ver também mais um pouco o que é defraudar este Deus em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Lá no Antigo Testamento agora. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Eu vou ler esse Samuel e Colossenses e a gente para, tá bom? Aqui nós completamos isso. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Da palavra do Senhor. No Samuel 2,29, irmão, perdão, li errado aqui. Deus faz uma profecia usando Samuel, né, contra a casa de Eli. Perdão. Vamos ler a partir do versículo 27, a gente vai entender melhor. Vou pegar bem o contexto aqui. Diz assim: E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisaste o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas de meu povo de Israel. Então estava acontecendo ali um desregramento com as coisas de Deus. Ele estava abusando dos sacrifícios, ele estava tratando as coisas de Deus como se fossem coisas deles e usando tudo aquilo ali. E ele não falava nada. Ele não tomava uma atitude em termos de encerrar aquilo ali. Honras a teus filhos mais do que a mim. Irmãos, isso é quebrar o mandamento. Veja, amar o mundo, amar os filhos, honrar os filhos mais do que a Deus. É uma vida totalmente desordenada. Isso é defraudar, tudo isso tem a ver com defraudar a Deus. E finalmente, para nós encerrarmos hoje, Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 5. Capítulo 3, versículo 2 e 5.
Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 5. Diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. O que é que nós podemos resumir aqui? O que é profanar Deus? Profanar Deus tem a ver com amar o mundo, com amar, aqui no caso dele, os filhos mais do que a Deus, honrar mais os filhos do que a Deus, se deixar dominar pelo que é deste mundo, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Tudo isso tem a ver com quebrar este mandamento, porque a honra a Deus não é dada. Deus, ele é, como diz aqui a expressão, defraudado em tudo ou em parte. Em algumas coisas, ou a vida inteira vai sendo uma defraudar ao Senhor nosso Deus. Agora, irmão, de onde vem isso aqui? Isso vem daquela mente ímpia, gerada pelo coração, que nós estudamos aqui nesta manhã, que cria concepções sobre Deus ímpias, e que a partir daí, então, odiando esse Deus, sendo egoísta, amando a si mesmo, torna-se desordenado na mente, vontade e afeições por outras coisas, defraudando a ele. Ou seja, outras coisas passam a dominar essas pessoas, outras sejam, no caso das concupiscências da carne, do mundo, como nós lemos lá, a soberba da vida, concupiscências da carne, concupiscências dos olhos, a soberba da vida, seja aqui como Paulo fala de várias coisas aqui, seja no caso de Eli, Deus, ele é defraudado, as afeições são dedicadas a essas outras coisas e Deus é defraudado. Tudo isso vem dessa mentalidade ímpia que pensa errado sobre Deus e que, por sua vez, vem, eu queria que vocês guardassem isso, exatamente desse coração que odeia ao Senhor nosso Deus. Aí vocês vão perguntar: pastor, como é que nós devemos então combater isso? Fazendo o contrário disso. Essas coisas são proibidas. Então a sua vida inteira deve ser o oposto disso. Você ama o Senhor, ame mais, conheça mais, honre mais, tenha seu coração, volte para Ele cada vez mais. E procure ter uma concepção dele, uma compreensão dele, que ele revela, até onde ele revelou, como nós vimos, né? Não tendo uma curiosidade insana e ousada. E o ame, e não se deixe desordenar por um amor a essas outras coisas. É assim, irmãos, que nós vamos crescendo na obediência desse mandamento. Amém? Vamos então orar, pedir que Ele nos abençoe e fortaleça cada vez mais. Senhor, muito obrigado. Hoje nós podemos caminhar mais um pouco, Senhor, no estudo deste catecismo maior e destes mandamentos. Do mandamento primeiro, na verdade. Que o Senhor abençoe estas palavras, esse estudo de hoje, para nos iluminar e que a partir daqui nós possamos crescer cada vez mais, Senhor nosso Deus, na compreensão de quem o Senhor é e no afastamento daquilo que o Senhor nos proíbe, para que nós possamos ser cada vez mais obedientes e viver de tal maneira que só o Senhor seja glorificado como Deus na nossa vida cada vez mais, Senhor. Em Cristo nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém.